Hoje nós vamos iniciar o segundo governo da ditadura militar do Brasil. O primeiro governo foi o Marechal Castelo Branco, Marechal depois da aprovação do Congresso. Vamos só fazer uma recapitulação, galera. Castelo Branco, dentro da ala militar, ele era conhecido como a ala dos castelistas ou a área de Sorbonne, que eram os militares mais moderados. Inclusive, Castelo Branco foi escolhido para ser o primeiro presidente militar porque ele havia sido ministro de João Goulart e ele tinha, dentro daquele espectro pelo qual a ditadura adentrou o golpe de organizar a sociedade que estava um pouco desfalecida, que estava com casos de corrupção, Castelo Branco tinha essa boa narrativa, essa boa construção entre militares e sociedade civil. E desse mesmo modo, galera, ele era da ala que nós normalmente chamamos de ala mais moderada do exército. Ele não era da ala linha dura. E quando a gente fala da área linha dura do exército, é a área realmente que parte do pressuposto da repressão, que parte do pressuposto da perseguição e que, de fato, elimina qualquer tipo de adversário. Às vezes não vamos nem construir enquanto adversário, mas elimina qualquer opositor. A linha dura também, tal como se consolidou a ditadura militar, enxerga o lance do inimigo interno. O inimigo interno para a ditadura era qualquer um que fazia oposição, entretanto, você tinha que ilustrar quem seria aquele inimigo interno, e dentro de um contexto de Guerra Fria, nós sabemos quem era o inimigo interno, posto pela ditadura, que eram os comunistas. É claro que a década de 60, esse discurso do inimigo interno, ele ganha uma força muito grande, porque em 1959 há a Revolução Cubana, e a Revolução Cubana acende os faróis, principalmente dos Estados Unidos, em relação aos países sul-americanos. Tanto que é nesse contexto que há uma articulação política, militar, estabelecida pelo Plano Condor. Beleza? Vamos com tudo, grandes mestres? Pensando nisso, vamos aqui retomar como se deu essa transição do governo de Castelo Branco para o governo de Costa e Silva. Antes de mais nada, nós temos que entender que o governo de Arthur Costa e Silva, o Arthur Costa e Silva, ele foi um dos articuladores do golpe de 64. Volto a falar, por que não então Arthur Costa e Silva assumiu a presidência e deixou para Castelo Branco? Exatamente porque ele pertencia a um quadro de maior repressão e para um contexto da sociedade, inclusive da classe média que havia apoiado o golpe militar, não seria algo muito bem-vindo. Mesmo porque a ditadura militar, o golpe militar veio com um discurso muito forte, que eles iriam assumir em 64, mas iriam entregar o Brasil para as eleições de 65, que eles estavam apenas fazendo uma intervenção. E é óbvio, né, gente, que Costa e Silva representando essa linha dura não funcionaria muito bem. Tanto que Costa e Silva, ele era um dos integrantes do movimento revolucionário de 64. Importante, grandes mestres, que esse discurso desse papo de revolucionário, de revolução, era sempre sobre o prisma dos militares. Para o contexto da historiografia, não se fala em revolução, se fala em golpe de 64. Isso tem que ficar muito importante, tá bom, amores? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Então, quando a gente começa a pensar em Costa e Silva, a gente vai ter que então analisar o governo final de Castelo Branco. Amores, Castelo Branco, ele vai literalmente entregar o governo para Costa e Silva com um regime militar extremamente impopular. Mas uma coisa é muito importante, gente. Castelo Branco, ele foi o responsável por assinar o que nós chamamos de ato institucional número 2. E esse ato institucional número 2, ele foi um forte indicativo de que a ditadura que tinha começado em 64, ela ia começar a ser um regime cada vez mais autoritário. Tanto que nesse ato institucional número 2,
nós vamos tornar as eleições indiretas, escolhidos sempre por colégio eleitoral. Lembrando que o colégio eleitoral, o Congresso, se pautava por apenas 2 partidos, dados os atos institucionais, que era o MDB, que era o partido da oposição consentida, e o Arena, que era o partido da ditadura, Aliança Renovadora Nacional. É assim que Costa Silva inicia. Pensando nisso, e com isso, a gente vai trazer uma coisa muito importante, porque ao assumir o governo, Costa e Silva, sem dificuldade nenhuma, afinal as eleições eram indiretas, quem vai assumir o governo não necessariamente é Costa e Silva, mas quem vai assumir o governo é a linha dura. Tanto que, a partir de 1967, nós vamos ter a ascensão de uma forte repressão política. Só para vocês terem ideia, amores, a historiografia normalmente costuma entrar em debate. E esse debate eu quero apresentar aqui a vocês. Alguns costumam falar que a forte repressão política durante a ditadura não começara em 64, começara em 67 com a ascensão de Costa e Silva ao poder. Outros costumam falar que a ditadura já se iniciou com uma forte repressão de 64, já com uma forte repressão. Particularmente, eu estou com o segundo debate, a segunda discussão, porque todas as perseguições que ocorreram, principalmente em Recife, já mostrava que a ditadura estava a perseguir. Mesmo porque, assim que a ditadura se inicia, todas as perseguições aos opositores já se institucionaliza, principalmente com o ato institucional número 1, número 2, e claro, gente, o próprio ato institucional 3 e 4, que traz a uma nova Constituição do Brasil, a Constituição de 67, que é a Constituição da ditadura. Beleza? Só para vocês terem. Mas uma coisa é verdade. A partir do governo de Costa e Silva é a ascensão da ala linha dura da ditadura. Bom, pensando nisso, vamos analisar aqui como se deu de Castelo Branco a Costa e Silva. Então, por isso que eu coloquei o título assim, de Branco a Costa. Vamos lá, amores, sem medo de ser feliz? Olha só. Quando a gente pega de Branco a Costa, primeiro passo a gente tem que entender que houve de maneira muito rápida uma ampliação da violência, tá, gente? E quando eu falo houve de maneira muito rápida uma ampliação da violência, a própria população não esperava isso. Não esperava. Mesmo porque Castelo Branco, ele entrega o governo brasileiro com o regime popular, com o regime militar extremamente impopular, dado principalmente o arroxo salarial, a perca do poder de compra, sobretudo da classe média, vocês lembram? Então, o salário, segundo a política econômica estabelecida por Castelo Branco, subia menos que a própria inflação do ano, o que diminui o poder de compra da população. E a partir do momento que você diminui o poder de compra, você torna um contexto extremamente impopular. Com isso, para você segurar cada vez mais manifestações que estavam a surgir, dado este contexto econômico e principalmente a inflação, você teve uma ampliação da violência. É claro, gente, que esta ampliação da violência era feita sempre nos bastidores. Embora a ditadura ainda estava a controlar a censura, os jornais estavam a todo momento esperando qualquer probleminha para noticiar. E aí, a violência era feita sempre por baixo do tapete. Uma das coisas que vai chamar muita atenção foi o Sistema Nacional de Espionagem, e aí era algo muito perigoso, porque isso era um órgão governamental que passava, a partir de então, a partir do final de 67 e 68, a espionar qualquer pessoa, qualquer um que estivesse no Brasil, que porventura estivesse conspirando contra a ditadura. É quase que um servo conspirando contra um rei absolutista, sabe? E aí vai pagar as consequências. Isso era muito perigoso. As pessoas que viviam esse período morriam de medo de receber uma carta em sua casa do Sistema Nacional de Espionagem, convocando ele para uma conversa, convocando ele para uma troca de ideia. Porque se sabia que essa troca de ideia não seria nada saborosa e, por muitas vezes, bastante violenta. A partir também desse contexto, dessa transição de Castelo Branco para Costa e Silva, nós vamos ter a polícia
política. A polícia política, basicamente, era ela que iria garantir, basicamente, o bipartidarismo artificial que se consolidou no Brasil. Quando a gente diz bipartidarismo artificial, fazendo uma relação com o bipartidarismo estadunidense, no bipartidarismo estadunidense você tem lá as ideologias dos democratas, dos republicanos, e eles caminham e lutam pelo poder há alguns séculos já nos Estados Unidos. No caso do Brasil, o bipartidarismo que se deu durante a ditadura, e aí esse bipartidarismo só vai ter fim com a lei de anistia já na década de 80, ele era artificial, mesmo porque o partido de oposição, o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, ele era uma oposição consentida, e a polícia política tinha essa função de manter essa estrutura. Outro modelo também que começa a se valer, principalmente nessa transição de Castelo Branco para Costa e Silva, vai ser os departamentos de propaganda. Aliás, amores, embora Costa e Silva se inicie com os departamentos de propaganda, e eu quero até fazer uma observação aqui para vocês, que Castelo Branco não gostava muito de propaganda do seu governo. E eu vou contar o porquê. Castelo Branco ele foi um dos pracinhas brasileiros que lutou lá na Itália durante o governo de Vargas. Olha os contextos. E Castelo Branco tinha muito medo que a sua imagem fosse aliada ao período da ditadura de Vargas, quando Vargas colocou o departamento de imprensa em propaganda. Então Castelo Branco, durante os seus primeiros anos de governo, aliás, durante o seu governo, ele não queria criar uma propaganda da ditadura. É claro que muitos falavam, cara, se você quer vender uma ideia maravilhosa, se cria uma propaganda. Mas ele não queria, porque ele tinha medo de boa parte da população ligar ele, principalmente, à lógica do Departamento de Imprensa e Propaganda do governo do Estado Novo de Getúlio Vargas, que durou lá de 37 a 45. Sim, Getúlio Vargas era um desafeto de Castelo Branco. Castelo Branco era um desafeto de Getúlio Vargas. Tanto que esse medo de Castelo Branco em manchar o seu nome, manchar a sua honra, de nada serviu, convenhamos, amores. Basta analisar que Castelo Branco ele estava tão preocupado com isso, mas ele é um dos redatores da Lei de Segurança Nacional. Castelo Branco, inclusive, foi ele que começou a assinar os atos institucionais. Castelo Branco fez vista grossa para a linha dura. Então, a história, por mais que ele não quisesse que a sua história fosse manchada, acabou sendo manchada. Mas esse departamento de propaganda foi um grande espetáculo da ditadura. Costa e Silva começa com o departamento de propaganda, mas a grande propaganda brasileira mesmo, aliás, a grande propaganda da ditadura não vai nem começar com o governo de Costa e Silva, vai começar com o governo de Médici, principalmente se aproveitando da Copa do Mundo de 1970. Mas Médici é um assunto para a nossa próxima aula, porque já é um outro governo. Mas Costa e Silva também começa a se articular pela propaganda, e olha, propagandas muito bem produzidas, tá bom? Porque aí, querendo ou não, se você joga uma propaganda muito produzida, você esconde aquilo que você está fazendo nos bastidores. Bom, é claro que a polícia política também viria com a censura política, é óbvio, e aí se enxerga a censura política mesmo, já referenciando aquela lógica do inimigo interno, dos comunistas que estavam a ocorrer aqui no Brasil. E claro, gente, essa transição do governo de Castelo Branco para Costa e Silva é quase que inevitável, grandes mestres. Beleza? Gente, só retomando aqui, isso é muito importante a gente pensar. Os atos institucionais basicamente foram os elementos jurídicos que garantiram o poder da ditadura, tá bom? Eles eram decretos, eles tinham poder de constituição e ao todo foram assinados 17 atos institucionais. O mais famoso foi o AI-5, aliás, nós iremos comentar dele aqui na aula de hoje. Beleza, galera? Então essa é a nossa primeira parte, aliás, aqui ao lado nós temos uma imagem muito, muito forte. Isto é uma professora sendo, enfim, expulsa, pedindo para ela voltar para o lugar nas diversas manifestações. E aí vocês vão perceber aonde eu quero chegar.
Bom, feito isso e construindo esta transição, nós temos então a chegada da linha dura no poder. Lembrem-se, gente, que Costa e Silva sempre pertenceu, Arthur Costa e Silva, à linha dura. E a linha dura, gente, é parte dessa interpretação mesmo. Tanto que é a partir desse período que nós vamos ter um contexto histórico que a história representa e normalmente chama como anos de chumbo. E é curioso que o próprio nome já constrói muito a resposta, anos de chumbo. Só para vocês terem ideia, em cima deste período que as ditaduras latino-americanas ou as ditaduras do Cone Sul também, vou colocar todas as ditaduras exatamente para ninguém ficar discutindo depois. Ah, mas ali teve ditadura também, você não falou. Enfim, as ditaduras as ditaduras da América Latina, elas também entram na história para períodos muito pesados que nós tivemos no século XX. Períodos de forte perseguição, de forte censura, de aprisionamentos. Você pega, por exemplo, a ditadura argentina, que chegou a ter campos de concentração. E se a gente colocar no pacote do século XX, nós temos alguns eventos muito tristes. O próprio fascismo, o próprio nazismo, as ditaduras da América Latina, o apartheid, os problemas de perseguição política do governo chinês, também do stalinismo, do governo soviético. Não vou passar pano para ninguém. As guerras civis que ocorreram no continente africano, a guerra em Ruanda, os conflitos do leste europeu. Então, todos esses eventos que estouraram no século XX veio a mostrar que, de fato, a disputa pelo poder sempre continuou. Eu fico mais triste ainda quando a gente começa a fazer análise, tirando ali que muitos desses conflitos, muitas dessas guerras, muitas dessas perseguições aconteceram depois de 1945. Aconteceram depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceram depois da assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. As ditaduras na América do Sul, o apartheid, as guerras no leste europeu, todos os conflitos civis que aconteceram no continente africano. Então, é isso que a gente começa a analisar. E eu quero trazer uma coisa muito importante com esta fotografia que está aí ao lado. Como vocês podem observar, Costa e Silva é esse que está ao centro, só para questão de localização. Nós temos aí ele está ao centro, ele está no meio de dois homens de óculos, tudo bem? Ele está ao centro, reparem. A própria fotografia traz um contexto extremamente conservador, vejam. Então é Costa e Silva e todos os seus ministros militares. Só que, olha que curioso, o governo de Costa e Silva inicia sem instrumentos discricionários de repressão. Toma essa nota, isso é muito importante. Eu vou tentar aqui simplificar para vocês e vocês vão compreender como que o governo de Costa e Silva inicia. Ele começa sem poder perseguir, sem poder censurar, sem poder prender aqueles que eram opositores ao regime. Aí você deve falar, como assim? Galera, os atos institucionais, sobretudo o ato institucional número 2, que dava mais liberdade de perseguição e repressão política, eles tinham um prazo de validade. Nós discutimos isso na aula de Castelo Branco. E esses atos institucionais, eles iriam terminar em 65. Iriam terminar como terminou. Tanto que um dos motivos da linha dura pressionar Castelo Branco era exatamente para que ele viesse a perseguir todos antes mesmo de ter essa eliminação dos instrumentos discricionários de repressão. E aí ele assume desta maneira. Mas é claro, gente, em se tratando da linha dura, pouco importa os atos institucionais que estavam assinados. Afinal, o fato de ter as eleições indiretas agora, não só para presidente, como para governador, para prefeito, para qualquer esfera política, isso não iria impedir da linha dura se articular via outros atos institucionais. Já já a gente chega lá. Qual era a grande preocupação? E a linha dura sempre ficava no ouvido ali do Costa e Silva. Olha,
população está indo na rua, a população está fazendo manifestação, a população está indo contra o regime militar. A impopularidade do regime estava aumentando demais. E a classe média começara a se manifestar. E a classe média aqui vai ter um papel muito importante, grandes mestres. Isso é muito importante. Vocês lembram que um pouco antes do golpe, a classe média, com medo dos comunistas, com medo de Jango, enfim, a mídia batendo, fez ali a marcha da família, a marcha de Deus indo para a rua, vamos salvar a família. A classe média respirava, a classe média apoiou o golpe de 64. Só que essa mesma classe média, durante o governo de Castelo Branco, perdeu seu poder de compra. Perdeu seu poder de compra. E como que você articula uma sociedade? Por meio do poder de compra. A gente sabe disso. A formação social, a formação política, a formação cidadã está muito relacionada ao que você pode ou não comprar. Ou, melhor, se a sua barriga está ou não alimentada. E como as coisas estavam ficando muito caras, a própria classe popular, a própria classe média começou então a duvidar dessa capacidade do regime. E aí é onde entra a linha dura, falando e pressionando principalmente Costa e Silva, que inclusive outrora pressionara Castelo Branco também. Você tá vendo? A falta de repressão fez com que os nossos opositores envenenassem a cabeça da classe média. E o fato deles terem envenenado a cabeça da classe média, eles estão começando a ir na rua. Se a gente tivesse perseguido e praticado a linha dura desde 64, isso não estaria acontecendo, porque teríamos todo ao nosso controle. Ou, depende muito da estrutura de interpretação. Teríamos todos com medo e pessoas com medo não vão se manifestar. Então, é este cenário que Costa e Silva assumiu, iniciou a ditadura no Brasil. E a gente vai chegar nesse ano. Essa fotografia, que ela é muito famosa, é uma das manifestações de estudantes do Rio de Janeiro, ali na região da Cinelândia. Essa foto aí, você põe em ditadura, essa fotografia ela é quase que clássica. Isso é um estudante, tá? E eu coloquei o título da seguinte maneira: 1900... reticências 68. Aliás, gente, toma essa nota. Eu sou um tipo de professor que normalmente fala, cara, não precisa de ficar decorando ano, decorando data, não. Mas o ano de 1968 é um ano muito importante, não só para entender a ditadura no Brasil, mas para entender o que estava acontecendo no mundo. Então pega agora no seu caderno, escreve lá 1968, coloca uma nuvem bonitinha, faz um destaque lindo nele, tá bom? 1968, ele é um ano que vai ser um ano onde os estudantes, não em Brasil, os estudantes a nível mundial, começando lá em Paris, na Universidade Sorbonne, olha que coisa linda, começam a protagonizar a política também. É tão interessante a gente pensar em 1968, o estudante indo às lutas, que um pouco antes de 68, estudante tinha uma única função: atender tecnicamente o mercado. E é tão louco pensar que até 1968, o estudante, para além desta função de atender tecnicamente o mercado, então eu vou te dar uma formação técnica para você executar, não é para você pensar. Pensar deixa com os velhos aqui da elite que pensa. Os estudantes, eles começam a contestar esse sistema de educação, eles começam a observar para além da janela da sala de aula, eles começam a estudar os livros para além daquilo que estava posto nas linhas, ou seja, eles começam a ler as entrelinhas ou mesmo os bastidores, eles começam a ver que muitas coisas no mundo estão acontecendo. E lá na França estoura esse movimento estudantil, que são os movimentos conhecidos como movimentos de maio de 68. E é claro, gente, e olha que nós não tínhamos WhatsApp, não tínhamos internet, mas isso vai explodir no mundo inteiro. Não tem como. Isso vai explodir no mundo inteiro. E aí, quando isso vem a acontecer, chega no Brasil e muitos estudantes começam a luta. Então, o ano de 1968, e eu vou discutir com vocês item por item na aula de hoje aqui, tá bom, amores?
vai acontecer aqui no Brasil. Olha só, vai acontecer assassinato de estudantes, vai acontecer ataques em espetáculos teatrais. Por exemplo, gente, não só ataques em espetáculos teatrais. Ataques em espetáculos teatrais, ataques em shows. Muitos artistas vão ter que vazar do país. Caetano Veloso tem que ir embora. Gilberto Gil tem que ir embora. Chico Buarque tem que ir embora. Tem que ir embora. Vai acontecer a prisão de Jânio Quadros, e aqui é algo muito, muito importante, gente. Jânio Quadros é uma figura por si só. E ele vai ser preso, na verdade, a galera não fala, ele vai ser recluso por 120 dias em Corumbá, Mato Grosso. Porque ele começou a dar declarações públicas de oposição ao regime. E aqui é algo muito importante, gente, fazer uma relação com Jânio Quadros, porque quando Jânio Quadros é eleito presidente da República, ele é eleito com aquele discurso bem conservador, ele é eleito com aquele discurso da moral, e ele percebeu, ele também percebeu que o regime estava endurecendo, ele percebeu que o regime estava tirando a liberdade de expressão, ele assistiu todos os partidos serem marginalizados, serem extintos e apenas 2 ficarem protagonizando a política. Então, é algo muito importante. Ficar 120 dias em Corumbá é mais ou menos fica em silêncio, não sai falando. E claro, eu fiz questão de deixar em negrita exatamente para vocês analisarem que eu vou a trazer os fatos. Começou a acontecer ataques na e da esquerda em 1968. 1968 não era só os militares também atacando a esquerda. A esquerda começou a se organizar em grupos de guerrilhas, em grupos paramilitares para lutar contra essa repressão política. Então o ano de 1968 é algo muito, muito, muito importante mesmo, tá bom? Então este é o cenário de 1968. Bom, está na hora de estudarmos. Essa fotografia ela é bem emblemática. O que acontece? Em 1968, já existia algumas censuras na imprensa, mas a censura ainda não era tão restritiva, tal como começara depois de 68. Tal como começara. E 28 de março, a gente pode falar que foi o primeiro momento que a própria população brasileira, a população, que até então não sabia muito bem o que estava acontecendo. Porque, olha só, gente, a classe média, ela só estava manifestando no início do governo de Costa e Silva, não por causa das perseguições, por causa das mortes que estavam acontecendo desde Castelo Branco, mas é porque eles haviam perdido o poder de compra. Só que essa data ela é muito emblemática porque a própria classe média, a própria população começa a assistir o que realmente a ditadura estava fazendo. Por quê? Lá no Rio de Janeiro, amores, tinha um restaurante estudantil que chamava Calabouço. Sugestivo o nome, era um lugar meio zoado lá. E aí deixa eu só contextualizar aqui para vocês entenderem um pouco. Era um restaurante, preço super popular, preço em conta, tipo bandecão, tá ligado? Vocês vão fazer universidade, vocês estão ligados. Bandecão, comida ali baratinha. E em geral, cara, muitos estudantes sentavam ali. Então o restaurante Calabouço, ele era para além de um restaurante estudantil, ele era um restaurante de discussões de ideias. Lembra, gente, que em 1968 nós temos a efervescência das discussões existencialistas de Sartre, nós temos as discussões de Beauvoir, nós temos as discussões dos teenagers dos Estados Unidos, nós temos os movimentos da contracultura, nós temos a ditadura no Brasil. Então imagina os jovens gente, chegando lá no restaurante discutindo, e é óbvio, gente, que o que estava em pauta era a ditadura e o endurecimento do regime militar. E aí o que vai acontecer? Aquele espaço se torna um espaço de resistência, se torna um espaço de luta. E, amores, aqui que vai rolar um BOzinho. Porque aqui, a polícia militar, ela vai matar um estudante de 18 anos. Dentro das manifestações, a polícia chega, pipoca e mata
um estudante de 18 anos. O estudante Edson Luiz de Lima Souto. Esse estudante, Edson de Lima Souto, gente, quando ele morre, a fotografia dele, e aí aqui é o desfile, ele do caixão, espalha geral. Porque a censura ainda, ela não estava tão endurecida, não estava tão fechada, tal como começaram a ocorrer depois. E os estudantes, eles pegam o caixão, essa fotografia que tá do lado, porque a censura sai batendo foto. A própria linha dura, quando olha isso e fala, meu Deus! Inclusive a linha dura vai usar esses discursos para lá na frente endurecer o regime. Eles levam até a Assembleia Legislativa do Rio e literalmente coloca o caixão lá e mais ou menos fala, é isso que vocês querem? É isso? E óbvio, gente, vai ter um impacto fenomenal na opinião pública. Porque durante a levada e as manifestações pela morte do estudante de 18 anos, Edson Luiz de Lima Souto, eles tinham os cartazes muito grandes que diziam o seguinte: mataram um estudante, podia ser seu filho. Lembra que eu comentei a vocês que no início de Costa e Silva, a classe média estava ali manifestando, não pelas coisas que estavam acontecendo, mas sim pela perca de compra, pela desvalorização do salário, resultado da política econômica de Castelo Branco. Agora não. A classe média assusta, porque ela vê um estudante de 18 anos morto e com esses tipos de dizeres. Mataram um estudante, podia ser seu filho. Aí imagina aquele conservador, a família tradicional brasileira, um olhando para o outro, o marido olhando para a esposa olhando para o marido. Pensando, caraca, velho, a gente tem um filho de 18 anos que tá frequentando a universidade, tá frequentando esses restaurantes, ele pode ser morto. Eu acho que a ditadura tá pegando pesado. E, gente, o que acontece? Os estudantes, e é interessante que aqui a União Nacional dos Estudantes começa a olhares muito grandes da ditadura para colocar também na marginalidade, tal como os outros partidos. Então essa fotografia ela é muito emblemática, porque essa fotografia vai circular todos. Então a classe média, que até então não sabia o que estava acontecendo na ditadura, acontece. Aí vai vir agora a pergunta. Poxa, mas e a censura? Aqui ainda a censura não era tão forte, mas é aqui que vai fazer a própria ditadura falar, opa, tá na hora da gente, colocar tudo para baixo do tapete, porque isso não pode voltar a acontecer. E aí, eu vou até voltar aqui para vocês verem, em 28 de março, a gente chega no 21 de junho, que vai acontecer a Sexta-feira Sangrenta. Só para vocês terem ideia, gente, aqui eu fiz um pulo, mas as perseguições a estudantes continuaram. Tanto que na missa de sétimo dia do Edson Luiz, a polícia ficou do lado de fora e quando os estudantes saíram e foram manifestar, tome bala, tome couro. Na missa de sétimo dia. Perfeito? No dia 21 de junho, vai ter prisões e mortes na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os estudantes, eles estão começando a manifestar. A gente chegou a ter, muitos, centenas. Aí tem pessoas... A história começa a falar. Se você for para dados oficiais, entre prisões e mortes, tá, amores? De prisões para dados oficiais, nós estamos falando de 300 estudantes. Mas, segundo levantamentos das comissões da verdade que se iniciaram no final do governo Lula, se continuou no governo Dilma, nós tivemos casos aí de quase 1.000 pessoas que foram presas nessas manifestações da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aqui algumas fotografias. A primeira fotografia, você tem um estudante sendo puxado por outros estudantes, e na fotografia de baixo a polícia militar avançando contra as barricadas. Aqui é importante pensar, galera,
que os movimentos de 68 lá na França, agora só para a gente também não utilizar como sinônimo, mas a luta era a mesma. Uma coisa é certa, eram estudantes lutando, mas o objetivo acabava sendo um pouco diferente. As lutas de 68 lá na França eram lutas para se criar uma condição que levasse mais pessoas ao ensino superior, bem como as discussões de liberdade sexual também que se apontavam lá em 68 em Sorbonne. As lutas estudantis aqui no Brasil, elas estavam muito claras acerca do regime, acerca contra o regime, pela volta da democracia. É claro, gente, que a universalização da educação é uma pauta constante na luta estudantil. Que fique muito claro, a universalização de uma educação de qualidade. Mas dentro desse contexto, a luta aqui no Brasil era pela volta da democracia. Essas prisões e mortes na Federal do Rio de Janeiro, 5 dias depois, vai levar o que pro regime militar foi péssimo. Foi péssimo. Que vai acontecer a passeata dos 100 mil. Passeata dos 100 mil. Então, geral, essa passeata dos 100 mil, quem vai às ruas? Intelectuais, estudantes e a classe artística em peso. A classe artística em peso. Para a ditadura, isso é péssimo, porque, assim, de fato, escancara para aquela classe média que outrora não estava vendo tudo que a ditadura estava fazendo. Tanto que essa passeata dos 100 mil vai ser tão louca que o ministro da Justiça, o Gami Silva, vai proibir, a partir de então, comícios e passeatas. Vai proibir. Essa proibição de comícios e passeatas foi ainda um pouco antes de 26 de junho, mas isso só mostrou que a ditadura estava já se traçando aos seus modos. Então não era mais para ter comício, não era mais para ter passeata. Ou seja, aquela luta operária, aquela luta estudantil, aquela luta camponesa, a partir de agora não tem que ter. Não tem que ter. E aí é legal que aqui a gente começa a olhar alguns dados que ficam bem importantes e a história acaba montar. Os estudantes, eles davam muito trabalho para os militares, porque assim, é óbvio que essa passeata dos 100 mil foi o auge, a própria classe média viu que o negócio era feio, porque a galera foi às ruas, e eles se articulavam assim. Depois, as várias manifestações, os estudantes, eles criavam pequenos grupos, dissipados entre eles, bem longe. Então, um grupo começava a manifestação aqui, é a polícia. Quando a polícia estava concentrada nesse grupo, outro grupo começava aqui. Aí vinha a polícia. Então, era assim que os estudantes vinham se articulando. Mas lembrando, gente, que as lutas, qualquer tipo de luta aí, não era uma luta dentro de um caráter democrático. Cara, se tu fosse pego, tortura e prisão. Então, a partir do momento que você fosse para uma manifestação, literalmente você estava indo para uma guerra, tá bom? E aí a gente tem 2 fotografias dessa passeata dos 100 mil. Eu acho que aí vocês começam a ver passeata dos 100 mil, que um dos motivos, uma das gênesis que levaram essa passeata dos 100 mil foi a morte do estudante Edson Luiz. Tá bom? Mas é claro que para além da morte do estudante Edson Luiz, outras coisas também estavam acontecendo, igual eu venho narrando para vocês. E aí eu tenho aqui. É legal que vocês observem, gente, que tudo isso já no primeiro ano e meio do governo Costa e Silva. Então, olha só, a própria linha dura que queria segurar um pouco manifestações vai assistir logo no começo a morte de um estudante, a imprensa noticiando a morte desse estudante e, na sequência, uma passeata gigantesca. 68, gente, não era para os fracos. E aí você tem, olha só, fora a repressão, a baixa ditadura, povo no poder. Eu vou ampliar essa fotografia até para vocês tomarem a proporção. Então veja aí as faixas, são basicamente estudantes, intelectuais e muitos artistas nessa manifestação dos 100 mil. Beleza? Vamos continuar aqui, amorecos. Olha só. Aí, eu coloquei. Lembra que eu falei que eu ia passar por algumas manifestações? É claro que não vou passar por todas, senão a aula vai ficar gigantesca. Além dos estudantes, você tinha os operários. Eu coloquei como título Operários Operando, porque
embora as manifestações, as passeatas, os comícios e inclusive as greves estavam proibidas, os operários eles não iam calar. Aliás, os operários, gente, eles têm uma antiga herança de lutas. Se a gente pensar, por exemplo, São Paulo, nas greves de 17, 18, se a gente pensar nas lutas operárias, é claro, gente, que o corporativismo de Getúlio Vargas deu uma acalmada nas lutas sindicais, não é? Depois, com a articulação de João Goulart como ministro do Trabalho de Getúlio, depois João Goulart como presidente. Mas, o que que aconteceu? Lembra que eu comentei para vocês da política de aumento salarial abaixo da inflação pensada por Castelo Branco? Vai mexer na classe média e é inevitável que vai mexer nos operários. Vai mexer nos operários. E é louco, gente, que os operários eles assistiram dois movimentos muito loucos. Porque João Goulart ele dá um aumento de 70% do salário mínimo. Depois Castelo Branco vem e dá um mega arroxo salarial. Inclusive, esse arroxo salarial mexe muito com o poder de compra. E considerando os operários enquanto agentes que estão basicamente no espaço urbano, e o custo de vida do espaço urbano é um custo de vida mais caro em relação ao espaço rural, e eu estou fazendo essa relação aqui, amores, porque o nosso espaço urbano ele é resultado de um constante êxodo rural. Então a pessoa ela saía do campo com aquela esperança de melhoria na vida, chegava, estava trabalhando bonitão, e de repente vê o seu salário despencando. E aí a gente vai ter dois movimentos muito fortes. O primeiro movimento, e um acaba puxando o outro, tá? Isso é bem interessante. O primeiro movimento vai acontecer em Minas, lá em Contagem, na região metropolitana ali de Belo Horizonte, tá bom, morecos? Na indústria belgo-mineira. Depois vai acontecer em Osasco. E é em Osasco que é muito importante que vai acontecer na Cobrasma. Amores, qual era a luta dos operários? Então vamos lá. O que nós temos em 68? Estudantes lutando pelo fim da ditadura, estudantes lutando pela volta da democracia e tomando pau e sendo morto, e aí você lutando do outro lado, os operários fazendo greve pelo arroxo salarial, contra, né, o arroxo salarial. Arroxo salarial, assim, é o espremer, é o diminuir, perfeito? Então eles olhando assim, para falar, vamos lutar. E aí, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, José Imbraim, ele articula esta greve, principalmente em Osasco, na Cobrasma. Só que é tão louco, gente, que essa greve foi articulada, os funcionários da Cobrasma vão cruzar os braços dentro da fábrica e a ditadura, a linha dura de Costa Silva manda toda a polícia militar circular a fábrica. E é esta imagem aqui da polícia em cima do cavalo. Circula, então eles circulam toda a fábrica. Então você tem os operários com as placas, lucros altos, salários ínfimos, pedindo reajuste salarial e cercando. Tanto que 3 dias depois a pressão era tão grande que os operários decidem pelo fim da greve e retornam ao trabalho. Aí você deve pensar, poxa, por que eles não foram para cima? A gente tem duas construções aqui. Primeiro, é muito louco pensar, gente, olha só, por que os estudantes foram e os operários não? Aí agora a gente tem o caráter da responsabilidade. Muitos operários eram responsáveis por famílias bem numerosas, 5, 6, 7, 8 filhos. Muitos estudantes, eles eram responsáveis pelos seus livros. Então, a luta de um estudante acaba sendo mais forte do que a luta de um operário nesse contexto de década de 60. Percebam? Então, isso é muito, muito, muito importante. E aí eles acabam voltando. O que mostra um recrudescimento da ditadura. Mas eu quero que vocês percebam. Todos esses movimentos, seja os movimentos estudantis, seja os movimentos operários, tudo isso, a linha dura, ela não olhava para ela e dizia, olha, eles estão fazendo exatamente porque nós estamos perseguindo, nós estamos tirando direito. Não, a linha dura falava, eles estão fazendo isso exatamente porque nós não estamos sendo duros o suficiente, sabe? É mais ou menos assim, olha, eu bati uma vez só, por isso que eles fizeram isso. Se você bater 2, 3 vezes, eles não vão fazer mais. Então, é meio louco pensar, eles
Eles não faziam a meia-culpa deles. Não, eles não estão. Eles estão manifestando porque se manifestam mesmo. Porque se tivesse sido duro, provavelmente isso não iria ocorrer. Tá bom? E aí, eu faço questão também de destacar aqui para vocês que é o ataque da e na esquerda. E por quê? A década de 60, e principalmente 1968, vai começar a surgir muitos grupos contrários à ditadura, só que grupos armados. Armados. Os operários tinham como armas desligar as máquinas. Os estudantes tinham como armas levar o livro. A esquerda revolucionária tinha como armas arma. Tiro, porrada e bomba. E eu trouxe aqui para vocês 4 grupos das guerrilhas, da luta armada aqui no Brasil, contrário à ditadura. E muito importante. Eu vou primeiro falar da Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR. Isso aqui foi um grande susto para a ditadura, porque a Vanguarda Popular ela conseguiu roubar armas do Hospital Militar em São Paulo. Eles roubam armas. E nesse processo de roubar armas, um soldado, o Mário Cosel Filho, ele morre dado um atentado de bombas articulado pelo VPR. Ou seja, a ditadura agora entrou. Então, percebam que para um estourar de guerra civil estava muito, muito perto. Nós vamos ter também aí aqui a VPR em São Paulo, no Rio de Janeiro, o Comando de Libertação Nacional, a Colina. E aqui, gente, é muito louco, porque a Colina, ela vai assassinar um major alemão. O nome do cara, nome complicado, gente, alemão, né? É o Edvar von... Depois, se alguém puder aí no comentário colocar o nome dele completo, me ajuda, tudo bem? Edvar von, então, enfim, eles vão assassinar esse major alemão porque eles vão confundir esse major alemão com o capitão boliviano Gary Prado. Quem foi Gary Prado? Foi o cara que prendeu Che Guevara na Bolívia. Entendeu? Olha como é muito louco. Então, os movimentos de guerrilha urbana estavam sendo articulados. Nós vamos ter o movimento revolucionário 8 de outubro, o MR8. 8 de outubro é o dia da prisão de Che Guevara, por isso do MR8. E a gente vai ter o principal grupo de resistência da esquerda, liderado por Carlos Marighella, que é a Ação Libertadora Nacional, a ALN. Aliás, aqui é importante, amores, só para vocês entenderem, essa Ação Libertadora Nacional não é a Ação Nacional Libertadora. Ação Nacional Libertadora é a de Luiz Prestes, lá no governo de Vargas. Aqui é a Ação Libertadora Nacional. Então você inverte. Tudo bem? E aí você tinha alguns grupos de resistência de outros países que também financiavam essas guerrilhas. Peraí. Teve grupos guerrilheiros que tiveram treinamentos em Cuba, teve grupos guerrilheiros que tiveram treinamentos na Bolívia, enquanto Che Guevara estava nas florestas, na floresta amazônica. Teve grupos guerrilheiros que foram até China. Teve grupos guerrilheiros que tiveram a União Soviética e então eles se espalharam. Enquanto... Gente, é um jogo de xadrez. Enquanto a ditadura era financiada pela CIA, pelos Estados Unidos, pelos quartéis estadunidenses, o grupo de oposição vai ser financiado e articulado por quem fazia frente, dentro do contexto de Guerra Fria, aos Estados Unidos. A União Soviética, o socialismo e o comunismo. Jogo de xadrez. O que a ditadura começou a fazer para perseguir esses grupos também, que eram grupos da esquerda, tá, gente? Começou a colar em postes e usar a mídia também, mais ou menos esses tipos de cartazes que vocês estão vendo aí, ó. Terror. Gente, vamos trabalhar o inconsciente. A própria classe média, por mais que estivesse aterrorizada vendo o que aconteceu no calabouço,
depois aterrorizada vendo que ocorrera na passeata dos 100 mil, não tinha ainda essa dimensão do que estava acontecendo. Aí imagina, olha só, você é da classe média. Eu quero que a gente faça um ensaio aqui para começar a entender como que funciona a semântica e as narrativas da ditadura. Você tá com uma mão, aí você tá lá, enfim, vou pegar, tô lá caminhando, eu, minha esposa e meu filho. Aí eu vejo num poste um cartaz desse colado, assim ó, escrito, terroristas assassinos procurados. Depois de terem roubado e assassinado vários pais de família, estão foragidos. Quando eu leio isso e eu não tenho as informações dos bastidores, se eu leio isso e eu não tenho informação dos bastidores, qual a impressão que isso vai me dar? Eu falei, meu Deus, cara, olha que perigoso. E aí colocava as fotos. E aí você, olha só, avise o primeiro policial que encontrar se você suspeitar da presença de um dos procurados. Aí para finalizar tinha, ajude-nos a proteger sua própria vida e seus familiares. Lembra, gente, que a ditadura, antes de mais nada, é uma luta de narrativas. É uma luta de narrativas. Você não conhece os bastidores, você vê um cartaz desse, o que que acontece? Aí olha só, olha a foto do Marighella, é o primeiro. Logo o primeirão lá. Então percebam. Por isso, e aí a população ficava com medo. Só que hoje, quando a gente abre o prisma da ditadura, a gente começa a ver quem era o assassino na ditadura? Quem era o terrorista na ditadura? É isso que a gente tem que começar a analisar. Beleza? Mas a narrativa estava posta. A narrativa estava posta. E se a gente faz uma relação, só para vocês tomarem uma dimensão, hoje com as redes sociais, dependendo do tipo de publicação que tu lê, dependendo do tipo de cartaz que tu lê, você acaba também reproduzindo o próprio discurso de ódio que querem que você reproduza. Agora, aí imagina, por exemplo, duas senhorinhas ali, bonitinha, andando em 1968 e vê um cartaz desse. Ela fala, meu Deus, olha que perigo. Então, é isso que a gente tem que perceber. E aí, gente, dentro desses dois prismas, nós temos os tipos de resistências. Então, nós tínhamos o que nós chamamos da galera da resistência democrática. Resistência democrática, que era basicamente nas ideias, no discurso, nas manifestações, que eram artistas e estudantes. E do outro lado, nós tínhamos a resistência armada, que era a esquerda revolucionária, que fazia sequestros, fazia assaltos. Deixa eu só falar, lembrando, gente, que esses assaltos que a esquerda revolucionária fazia eram assaltos a bancos, tá bom? Eu não coloquei aqui, mas assaltos a bancos. Aqui eu acho essa fotografia tão linda, gente, assim, tão linda. Eu vou até ampliar para vocês. Olha só as mulheres maravilhosas que estão na frente já nas manifestações de resistência à ditadura. Vamos lá, vamos ver se vocês conhecem alguma delas. Então, olha só, lá no cantinho, ó, as atrizes Tônia Carreiro, todas muito novinhas, algumas já se foram, né? Acho que todas, né, amores? Tônia Carreiro, Eva Vilma, Odete Lara, Norma Benja e Ruth Escobar, no Rio de Janeiro, lá em 1968. Beleza? Então, olha só. E eu gosto muito daquele cartaz, ó. Vai tapar a boca de mim? E aí você tem 3 mulheres de mãos dadas, num contexto bem ditatorial, machista, artístico, puxando o bonde. Então, essa fotografia é muito legal. E nós tínhamos esses dois tipos de resistências. Então, vamos fazer aqui um ensaio, amores, para vocês entenderem quais eram os caminhos que estavam sendo a tomar. Então, nós tínhamos movimentos estudantis, beleza? Nós tínhamos movimentos operários e também tínhamos alguns movimentos artísticos. Provavelmente vocês devem estar pensando, e os movimentos camponeses, a resistência camponesa? Gente, a resistência camponesa ela foi desarticulada de maneira muito rápida já quando João Goulart sai. Principalmente em 1963, quando ele desce o Estatuto do Trabalhador Rural, a própria oligarquia, que representava o Congresso, já bloqueia as próprias ligas camponesas. As ligas camponesas elas só vão voltar a ter força política e lutar mesmo na década de 80 com o movimento do Sem Terra. Do movimento dos Sem Terra, o MST, tá bom, amores?
A Liga Camponesa teve uma expoência muito grande com o deputado Romão Julião, principalmente na década de 50, né, que representava, mas ela foi desarticulada de maneira muito, muito rápida. Tá bom? Vamos continuar. Então a gente tinha eram esses cenários que estavam construídos. E aí a gente vai chegar nesse cabra aqui. Lembra que eu falei que eu dei spoiler? Gente, eu não vou passar o pano para ele não, tá? É claro que teve um momento muito importante, essa frase, né? Quando não será o exército um vale acouto de torturadores. Essa frase dele é uma das frases que vai deixar o exército a linha dura pistola, mas eu vou explicar o porquê. Márcio Moreira Alves era um deputado pelo estado da Guanabara. Era um deputado da oposição, era um deputado do MDB. Lembre-se, gente, que a oposição durante o regime era uma oposição consentida. Inclusive, esse cabra aí, ele auxiliou o golpe em 1964. Ele auxiliou também. Tanto ele auxiliou que ele estava no Congresso. E vocês sabem, gente, que quando você tem, por exemplo, o ato institucional número 1, já em 1960, de 64 para 65, que caça um monte de parlamentar, caça geral, ele não é caçado, porque ele estava em colunho. Mas aí o que vai acontecer? E aí a gente vai perceber. Vamos analisar o cenário. Se eu pego, olha só, vamos lá, vamos imaginar que eu entro na sala de história agora. Gente, eu gosto de apresentar todos os lados. Eu chego para vocês e falo, gente, deputado Márcio Moreira Alves, em setembro de 1968, ele fez um discurso na Câmara e ele diz o seguinte: quando não será o exército um vale-acouto de torturadores? Bom, de fato, você olha e fala, nossa, ferrenho ele, vai para cima. Mas o que acontece? De fato, essa frase estava certa, porque ele já estava assistindo às torturas que estavam acontecendo. Mas nós temos um cenário para se observar aqui. Em 1968, as universidades, de uma maneira geral, eram espaços de luta e resistência estudantil. Só que uma das universidades do Brasil estudavam muitos filhos de parlamentares, filhos de deputados. É mais ou menos assim. Enquanto estiver matando os outros, tudo bem, mas na hora que mexer com meu filho, a coisa vai ficar feia. E aí, galera, a polícia desce o cacete nas manifestações que acontecem na Universidade de Brasília. A polícia entra e desce o cacete. Só que vai descer o cacete em cima de filhos de parlamentares. E Márcio Moreira Alves, então, ele vem com esse discurso inflamado e ele lança. Além de lançar esse discurso inflamado, em 1968, a galera fala, a linha dura só falando, tá vendo, Costa e Silva? Tá vendo? Enquanto você não descer um outro ato institucional, esses caras vão acabar com o nosso regime. Além de lançar esse discurso, Márcio Moreira Alves fala para geral boicotar o 7 de setembro. Aí é um BO, cara, porque o 7 de setembro, ele é para além de um desfile da independência do Brasil. O 7 de setembro é uma puta de uma propaganda do desfile militar. É a oportunidade que os militares têm de mostrar a sua força, a sua organização. 7 de setembro, antes de mais nada, é um desfile militar. E ele começa, vamos boicotar isso. Então, este cabra aqui, ele vai criar um cenário perfeito, uma pólvora perfeita para a necessidade do regime descer um ato institucional que de fato iria endurecer e construir a ditadura que a partir de então nós iríamos a construir. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aqui é algo muito importante. Na hora que Márcio Moreira Alves diz isso, o ministro do Exército escreve um ofício, no dia seguinte que ele diz isso, um ofício, manda pro Arthur Costa e Silva. E nesse ofício,
escrito por Lira Tavares, estava escrito que as agressões eram injustificáveis. Agressões verbais injustificáveis, mais ou menos assim. Costa e Silva, o que Márcio Moreira fez, isso é um absurdo. Isso desmoraliza. Você vai deixar? Costa e Silva, ele passa, então, a ser muito pressionado para endurecer mais ainda. E assim, gente, endurecer mais ainda. Vocês estão achando que o regime, a ditadura até agora estava dura? Estava. Mas não do modo que a linha dura queria. Lembra que eu falei que a linha dura sempre via as manifestações e falava: estão manifestando porque estão muito livres. E aí você vai ter mais prisões. Olha só, gente, os estudantes em 1968, você vai ter prisões na UFMG, você vai ter prisões na FEFELET, na USP, perfeito? Vai ter prisões. E aí, a União Nacional dos Estudantes faz um congresso clandestino, porque a União Nacional dos Estudantes estavam já na já estavam na marginalidade, ok? Eles fazem lá em Imbiúna, interior de São Paulo, no dia 12 de outubro. 12 de outubro, ó, feriado, dia de Nossa Senhora, ou para o mundo consumista, dia das crianças. Então, eles vão fazer esse congresso. O centro de espionagem descobre, polícia vai lá pra cima e prende todo mundo. Prende todo mundo, todo mundo, todo mundo. E nessa mesma hora, os ministros militares ameaçam renunciar se Márcio Moreira não fosse punido. Porque eles começam a falar, você tá vendo? A galera só tá fazendo isso porque Márcio Moreira foi falar que a gente é um vale-acordo de torturadores, tá aí falando pra ninguém ir pra 7 de setembro, e a galera acabou não indo, e aí você tem manifestação aqui na USP, você tem manifestação na UFMG, você tem manifestação na UNB, você tem manifestação na UFRJ. Ou Costa e Silva, você dá um jeito de punir ele e mostrar para a população que quem manda somos nós, ou aí são segundo as palavras dos próprios ministros militares. Vai acontecer uma revolução dentro da revolução. Agora vamos analisar. Galera, Delfim Neto, que inclusive foi ministro durante a ditadura, ele disse que durante muito tempo os militares utilizaram os discursos de Márcio Moreira como os discursos que levaram eles a descer o ato institucional número 5. Mas o ato institucional número 5, ou o endurecimento do regime, já estava previsto desde o golpe. Mas você precisava de criar um cenário. Você precisava de criar um palco para que isso viesse a acontecer. E isso aconteceu. Costa e Silva, então, ele se sentiu pressionado. Só que qual que é o grande problema aí, grandes mestres? E eu faço até questão de fazer a leitura aqui. Olha que interessante para chegar ao ato institucional número 5. Como Costa e Silva não contava com instrumentos discricionários para punir o deputado, não tinha. Lembra que os atos institucionais eles haviam sido retirados ou eles estavam previstos apenas até 1965, então ele não tinha. Foi necessário seguir o caminho constitucional. O Procurador-Geral da República enviou uma representação ao Supremo Tribunal Federal pedindo que aquela corte solicitasse à Câmara dos Deputados licença para processar o parlamentar. Aliomar Baleiro, que era o ministro do STF e também relator do caso, favoreceu o pedido. O presidente do STF enviou à Câmara dos Deputados. E aí, com isso, o Conselho de Segurança Nacional vai aprovar o ato institucional número 5. O ato institucional número 5, ele vai marcar o período de maior repressão
política da ditadura. Gente, chegamos ao ato institucional número 5. Aqui, gente, é algo muito importante. Nós tivemos 17 atos institucionais ao longo da ditadura, mas esse aqui em especial, ele é muito simples. Primeiro, gente, que o ato institucional número 5, ele é o mais conhecido de todos. Todos. Tiveram vários atos que foram baixados pela ditadura. Só que ele pode ser conhecido como o ato que institucionalizou, que trouxe enquanto aparelho jurídico, que trouxe enquanto aparelho legal o regime de opressão. Inclusive, esse ato, ele vai ampliar os aparatos de perseguição e repressão de todos os cidadãos brasileiros. Aí você deve estar pensando, poxa, mas o AI-1 fez isso, o AI-2 fez isso. Pois é. Só que esses atos, eles tinham prazo, eles eram como o início do golpe se apresentava como uma espécie de elemento rápido para tentar controlar o golpe. O ato institucional número 5 não. Tanto, gente, que o AI-5 ele vai efetivar de fato agora, olha só, a ditadura do Brasil. Porque até então ficava naquele papo, isso é um regime, isso é uma ditadura, isso é um golpe civil, isso é um golpe militar, este é um golpe civil-militar. Aqui, até a classe média, que ficava por muitas vezes passando pano, também assusta. E aí eu trouxe aqui para vocês duas reportagens. Uma do Diário de São Paulo, a Manchete. Eu acho que pelos jornais a gente consegue entender muito o período da história. Diário de São Paulo. Ato institucional em vigor. Congresso entra em recesso. Eu acho muito legal como se constrói a narrativa no jornal, né? Congresso entra em recesso. Não, gente, recesso dá uma impressão. Então ele para, mas ele vai voltar. Não. O ato institucional número 5, ele fecha o Congresso. Ele fecha. Ou seja, não se tem mais. E aí, isso foi um aparelho que principalmente eles se aproveitaram dos discursos de Márcio Moreira. Aí você vê o jornal Última Hora, que já traz um título para um contexto militar, que põe, ó, o ato institucional número 5 tem como o objetivo é manter a revolução. Lembra que o discurso de revolução é sempre sobre a perspectiva do militar? E o que o AI-5 trouxe? Poderes perenes para o presidente da República. Vocês lembram que já entre o AI-1 e o AI-2, o próprio Poder Executivo tinha mais poder em relação ao Judiciário e ao Legislativo. A partir do AI-5, o Executivo manda em tudo, absolutamente tudo. E em dezembro, olha só, gente, o ano ele é muito louco, porque ele começa, 1968 começa com a morte no calabouço, do estudante no calabouço. Passa manifestações em tudo que é universidade, manifestações operárias, passeata dos 100 mil, artistas, a esquerda armada. Chega no final do ano, em dezembro, a gente achando que a linha dura tava, ele vai e solta o ato institucional número 5. E na hora que fecha o Congresso, olha o que Costa e Silva diz. Aí mostra o caráter da linha dura que ele já tinha. E aí a gente, basicamente, essa frase aqui inicia os anos de chumbo do Brasil. Ele vira e diz: sempre que imprescindível, como agora, faremos novas revoluções dentro da revolução. A gente pode tirar várias interpretações aqui, uma das interpretações mais claras é: sempre que alguém fizer oposição ao regime, a gente vai fazer mais atos institucionais, nós vamos perseguir mais. O AI-5 tornou o regime uma indiscutível ditadura. Indiscutível, agora é uma ditadura. Reabriu a temporada de punições e serviu de base para a montagem dos aparatos que constituíram a repressão política. Carlos Fico. Eu peguei, essa é uma frase do historiador Carlos Fico, que é professor da UFRJ.
O AI-5 tornou o regime uma indiscutível ditadura, reabriu a temporada de punições e serviu de base para a montagem dos aparatos que constituíram a repressão política. Segurança para quem? O que acontece? Como vocês bem sabem, a lei de segurança ela já começou a ser redigida lá no Estado Novo getulista. A gente teve várias leis de segurança nacional, inclusive Castelo Branco, que quis sair como pactão, ele também redigiu. E essa lei de segurança nacional, ela sempre se apropriou por aquela procura do inimigo interno. Então a nossa luta, Brasil, não são com os outros. A nossa luta, Brasil, são com os nossos inimigos internos. E aí você, dentro desse contexto, tem dois inimigos internos. Inimigos internos, quem vai fazer oposição ao regime, e o outro inimigo, quem é comunista. Por muitas vezes era o mesmo, quem fazia oposição e quem era o comunista. E se não tiver comunista, a gente cria um comunista para perseguir, porque você garante. Ou seja, qualquer movimento, você garante que esse movimento não vai ser dissipado para outros espaços. E aí o Costa e Silva vai descer o que nós vamos chamar de sistema... Toma nota, gente, isso aqui é importante. Isso aqui são aqueles detalhes que passam despercebidos. Que é o Sistema de Segurança Interna do país, o SISEGUIN, que era um aparato de repressão política. Lembra da Lei de Espionagem Nacional que eu disse no começo da nossa aula? Pois é. Essa lei de espionagem agora ela se tornou um aparato político, um aparato institucional. E agora a gente tem esse sistema de segurança interna. A gente fala sistema de segurança interna, era literalmente pessoas do governo que ficavam ali procurando. E esse sistema vai trazer em São Paulo o AOBAN, que é a Operação Bandeirantes. Gente, essa Operação Bandeirantes, ela era financiada por grandes empresários aqui de São Paulo. Era financiada pelas grandes montadoras. Era financiada por bancos. Em suma, eram financiadas pela elite, nem pela classe média não, pela elite de São Paulo. O que essa OBAN fazia? Ela combatia a subversão e o terrorismo. A subversão e o terrorismo. Qual era o medo desses grandes empresários? Que a esquerda revolucionária atacasse os seus empreendimentos e tirassem os seus lucros. Então, é um aparato que a ditadura militar se utiliza do financiamento privado. Aí vejam, são os elementos privados financiando a segurança de Estado contra aqueles que não querem a ditadura. É mais ou menos assim. Não mexa com os meus ganhos. Aqui a vista das instalações da Operação Bandeirantes, lá no Paraíso, em São Paulo. Quem é aí de São Paulo sabe, a próxima ali, a região central. Beleza? Eu peguei essa fotografia do site Memorial da Democracia. Aliás, um site muito bom. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá. Você quer ver como é que é muito louco? Vamos fazer uma comparação. As manifestações vão às ruas. Gente, vamos lá. Capacidade só de análise e, de repente, vocês articularem isso em redações, em propostas, em reflexões, discussões, não brigas. As manifestações vão pegar hoje, história, hoje, agora, 2021. Vai lá rolar uma manifestação, a galera vai pra rua manifestando. Ninguém fala nada, tá tudo certo. Aí alguém joga uma pedra no banco, pá! Aí quebra a vidraça do banco. Puta, a mídia vem, vândalos, destruidores e tal, aí inverte. Ou seja, qualquer atentado à lógica financeira, à lógica econômica, a estrutura de luta vira para quem a reproduz.
Então, imagina o banco, os bancos, as montadoras que financiaram a OBAN olhando a esquerda revolucionária sobre a perspectiva da propaganda que a ditadura colocava. Terroristas, vai matar seu pai, a sua mãe, vai comer criancinhas, enfim, sabe esses discursos pirados? Pois é. Mas a OBAN, ela vai inspirar ou criar elementos normativos para o período de mais forte repressão da ditadura. O que chegou? A OBAN, dentro da OBAN e depois vai se espalhar. Gente, a OBAN ela começa em São Paulo, o próprio nome, né? Bandeirantes. Nossa, nome de orgulho pro paulista. Dependendo da perspectiva como você coloca, os bandeirantes são heróis ou grandes assassinos sequestradores. Se você perguntar para um latifundiário quem eram os bandeirantes, eles vão falar heróis, conquistavam terras. Se você perguntar para o indígena, ele vai falar sequestrador e assassino. Por isso que a história sempre tem que ser analisada sobre todas as perspectivas, e é o que eu estou tentando trazer aqui a vocês. O que chegou com o ato institucional número 5? As divisões de segurança e informação. Qual era a função das divisões de segurança e informação? Espionar e controlar a vida de pessoas que podiam a qualquer momento ser acusados de subversão. Aqui é um ponto muito importante, porque com o ato institucional número 5, você quebra etapas de julgamento. Então, se por acaso eu, enquanto militar, representante do governo, imaginar, supor que você está conspirando, você vai ser preso. Sem direito a julgamento. Male, eu vou te dar um advogadinho aí pra você, mas, velho, tu vai ser preso. Essa fotografia ao lado, que foram fotos divulgadas com os relatórios da Comissão da Verdade, são alguns desaparecidos da ditadura. Lembrando que você não pode falar que as pessoas estão mortas porque você não as tem. Então se fala desaparecidos. Nós não sabemos que são os mortos dos porões da ditadura. Junto com as divisões de segurança, a gente vai pensando numa sequência, tá, amores e amoras? Vê uma das organizações mais repressivas, e aí eu quero que vocês tomem nota. Que aí vem junto com o ato institucional número 5, que era o que muitos militares diziam. Este órgão, ele tem a função de fazer o trabalho sujo. Palavras de muitos militares. E o que era o trabalho sujo? O interrogatório, a tortura, o prender sem provas. E quem fazia o trabalho sujo? O destacamento de operações e informações e o Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-CODE. Toma esse nota, DOI-CODE. O DOI-CODE foi a institucionalização da tortura. Mas o que acontece? A própria ditadura negou o DOI-CODE até o processo de redemocratização. Muitos relatórios do DOI-CODE só saíram com as comissões da verdade. Então se pegava, e assim, gente, se pegava esquerda revolucionária, esquerda amada, se pegava estudante, enfim, qualquer um, e era acusado. E, gente, eram torturas. Eram torturas. E aí o que acontece? E a corrupção? A gente tem um discurso muito forte que normalmente se coloca que não existia corrupção na ditadura. Não existia. E a corrupção foi a bandeira dos golpistas de 1964. Vocês lembram? Qual era o discurso da classe média para tirar João Goulart do poder?
que ele era comunista, que ele ia fazer o Brasil virar comunista e que a corrupção estava escancarada e que era necessário ter um regime forte para organizar o que estava posto. Era isso. E o que o governo fez? São vários elementos institucionais que amarram. Então vamos lá. O DOI-CODE fazia o trabalho sujo, as investigações, e aí você blindava que a grande população viesse descobrir o que estava acontecendo. Quem sabia o que estava acontecendo é quem estava lutando, gente. Essa é a real. Porque assim, funcionava da seguinte maneira. A ditadura, ou você fica quietinho, vive mal, acorda às 7 horas, trabalha até às 6, pega um transporte público péssimo, fica em casa, trabalha, você vai viver a sua vida assim, desse jeito, seu filho não vai estudar, ninguém vai estudar, vai trabalhar, você vai ter suas dívidas, e aí nada vai acontecer com você. Ou você vai para a luta, seja a luta democrática ou seja a luta armada, só que quem fosse para a luta sabia que o bicho era feio. E aí que tá esse BO. Porque a própria mídia se aproveitava da ditadura, porque a ditadura financiava a mídia e também não noticiava o que estava acontecendo. Como eu, que estou na grande capacidade de liderança, tipo o Costa e Silva, não posso aparecer torturando ninguém, eu ponho os dois codes que se espalharam pelo Brasil. Se espalharam pelo Brasil. E aí, o que você precisa? Cara, eu preciso de mídia. Eu, militar, como que eu assumi o poder? Eu assumi sobre o discurso do combate à corrupção. Aí os militares, eles criaram a Comissão Geral de Investigações. Lembra que eu falei do jogo de narrativas? Percebam. Vou construir uma narrativa aqui para vocês. Na verdade, são as narrativas que se põem. Qual era a função da Comissão Geral de Investigações? Imagina aquela pergunta na prova. Aí você vai e responde. A Comissão Geral de Investigações era combater a corrupção. Tá certo. E é ruim isso? Não é ruim. A gente luta pelo combate à corrupção. A gente luta pelo combate à corrupção, pelo fim da desigualdade social, pela igualdade de gêneros, pela inserção das minorias. A gente luta por isso. A corrupção também, o fim da corrupção também. Mas olha a narrativa. Só que, o que acontece? Eu preciso de mostrar para a população que eu estou fazendo investigações. Então, eu crio e os jornais passam a noticiar as investigações da Comissão Geral de Investigações contra supostos crimes. Então, o que acontece? Era quase que um estado de exceção que se criava aqui. Quem é o criminoso? E eu vou investigar. Vamos lá, Mores. Meu Deus do céu, eu tento desvincular das coisas que estão acontecendo. A gente tem casos de corrupção no Brasil desde sempre, desde a invasão de Cabral aqui, desde sempre. Corrupção não surgiu em 2013. Corrupção existe. A gente teve uma grande operação no Brasil de combate à corrupção. Se é combate à corrupção, é um combate à corrupção. Só que essa grande operação combateu a corrupção de um lado. Apenas de um lado. E beleza, tinha que combater desse lado. Mas se é um combate à corrupção, tem que combater desse e deste lado. O que a Comissão Geral de Investigações durante a ditadura fazia? Combatia a corrupção deste lado. Deste lado eu não mostro. E por muitas vezes a corrupção que eu combatia deste lado era de supostos crimes. Eu trouxe aqui esse jornal e aí eu quero que vocês leiam a reportagem desse jornal. Olha que legal. Comissão Paulista, então, Comissão Geral de Investigações Paulistas já tem presidente. Não sei se vocês vão conseguir ler, eu vou fazer a leitura aqui para vocês deste pequeno sinopse, né? Da Folha de São Paulo, de 18 de janeiro de 1969. Então, por isso que eu estou trazendo aqui jornais, porque vai ficando mais fácil para nós compreendermos. Olha só. A Comissão Geral de Investigações, reunida ontem, sob a presidência do ministro da Justiça, aprovou a designação do brigadeiro Roberto Brandini para presidir a subcomissão de São Paulo.
e do almirante Átila Franco Ache para presidir a subcomissão de Santa Catarina. A SGI concluiu também a redação final do seu regimento interno e examinou vários processos de enriquecimento ilícito, reafirmando, contudo, que os nomes dos indicados não serão divulgados por hora. Quem era o presidente da SGI, gente? Almirante, brigadeiro, marechal, sempre militar. Você acha que o militar vai investigar os seus? Não. Tá aqui, gente, notícia da Folha de São Paulo. Eu gosto muito de fazer isso e eu convido vocês. Se vocês, gente, Estadão, Folha de São Paulo, eles têm no site deles acervos de manchetes. E aí pega as manchetes dos anos da ditadura, e aí sempre tem alguma coisa curiosa. Tá aí. Então, para a população, a corrupção estava resolvida, porque olha que legal. E lembra que eu falei? É o discurso de narrativa. Se eu virar para você, qual era a função da Comissão Geral de Investigações? Combater a corrupção. Combater a corrupção, de um lado, ou se criava supostos crimes. Perfeito? Nem tudo é um milagre. Nem tudo é um milagre. Essa propaganda. Apesar que essa propaganda aqui, ela já vai acontecer no governo de Médici. Mas aí a gente já faz esse processo de trânsito aqui. No Brasil, toda mulher tem charme. Charme era um cigarro. Aí você tem um outdoor com mulheres segurando o cigarro. Percebam? E abaixo, uma mulher. Cara, essa imagem é uma mulher num barraco, sei lá o que, mostrando a desigualdade social absurda do Brasil. O que aconteceu? A partir de 1968, se inicia no Brasil o que nós vamos chamar de milagre econômico. É claro que esse assunto ele é muito mais pautado no governo de Médici. Mas ele se inicia um processo de grande crescimento econômico do Brasil. E é claro, né, amores? A gente fala num grande crescimento econômico do Brasil, mas a gente deve pensar como? Até um país, até pouco tempo atrás, era um país meramente agrário exportador e agora está com essa estrutura. Primeiro passo é que o milagre econômico se dá pela entrada de capital estrangeiro. Lembra, amores, que no final do governo de Castelo Branco, uma das políticas econômicas postas por ele e por toda a estrutura militar era o realocar a dívida do Brasil, ou seja, rescalonar a dívida do Brasil. Então, a dívida do Brasil, que era alta, dívida, inclusive dívida herdada de JK, tá? Mas era dívida alta, rescalonou, ou seja, se diluiu na década de 60, na década de 70, explode na década de 80, mas por que se reescalonou? Era a condição que o capital estrangeiro, e lê-se aqui capital estrangeiro, capital estadunidense, deu para emprestar mais dinheiro via Fundo Monetário Internacional. Então, Brasil, você rescalona a sua dívida e eu, FMI, lhe injeto mais grana. Beleza, então entrada de capital estrangeiro via empréstimos. Deu boa, cara, até aí tá tudo bem. Vamos injetar em obras faraônicas. Cara, e aí aquela festa. Itaipu, Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, entre outras obras gigantescas. Porque aquilo, gente, você quer mostrar alguma coisa boa, é a regra do jogo. Gente, a política é a cartilha do político. Ou como que é a cartilha do político? Hoje, né, num sistema democrático. No último ano de mandato, eu começo a construir, quebrar todas as ruas, recapear o asfalto, fazer ponte, porque a população vai olhar a obra e falar, nossa, ele fez. E aí você é reeleito ou eleito. É a cartilha. Então você também precisava de mostrar nesse momento tênue com o AI-5 bombando que a ditadura estava levando o progresso ao Brasil com grandes obras. E de fato, economicamente o Brasil estava progredindo. Entretanto, o progresso econômico é muito distante de progresso social. Nós sabemos disso. O Brasil ele vai ter um crescimento de 10% em média. O Brasil se torna a 10ª economia mundial. É claro que tudo isso por meio de contração de empréstimos. E é claro
os banqueiros vão adorar. A Operação Bandeirantes, a OBAN, se valeu. E há um grande aumento da concentração de renda. E aí, Costa e Silva não vai terminar o seu governo, não vai ficar os 5 anos, lembra? Com o AI-4, quando se coloca os mandatos de 5 anos, não vai. Porque quando é em março de 69, ele tem um derrame. E pouco tempo depois, poucos meses depois, ele vem a falecer. Aí o Brasil ele é governado por uma junta militar que se organizam ali rapidinho e trazem Emiliano Garratzo Médici. E aí mais uma notícia da Folha de São Paulo. Decidido, Médici é o presidente. Às 10h50, nota oficial anuncia a escolha do sucessor. Aqui foi um cara que se aproveitou da propaganda mesmo. E olha, os anos de chumbo não para aqui não. Vai aumentar mais ainda no governo de Médici. Agora imagina, cara, você acordando, você pega o jornal e fala, decidido, o governo agora é Médici. E você em momento algum escolheu, discutiu, simplesmente a junta militar decidiu. E você, tá bom, nosso presidente. Por mais que a gente não goste dos presidentes que assumam, mas ainda passou por um processo de escolha. Imagina aqui, você simplesmente olha e tá bom. De Silva para Médici. É isso aí, galera. Muito, muito, muito obrigado. Valeu demais por acompanhar a nossa terceira aula de ditadura. E é isso aí. Obrigado. Tchau, amores.